Amém. Boa noite a todos que estão conectados com essa transmissão do nosso culto online. Eu quero fazer uma meditação nesse momento baseado em 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu e tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente deles. E Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão os nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel que mandem um homem para lutar comigo. E quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. E na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi, o mais novo de seus 3 irmãos, Davi era o mais novo e seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai e cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e eu desafiava. Vamos orar nesse momento, queridos. Pai, o Senhor conhece aquilo que estamos vivendo, os desafios, as dificuldades, as circunstâncias ao nosso redor. E pedimos que nesse momento o Senhor possa estar trazendo conforto, a orientação que precisamos para esses dias à nossa frente. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor possa estar ministrando a esses corações que estão conectados nesse momento, para que possam entender a Tua palavra e aplicar diante das circunstâncias que eles estão vivendo, que nós estamos vivendo, para vencer o dia mal, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos, diante desse mal que tem nos afligido, diante das circunstâncias ao nosso redor, nós vamos meditar um pouco sobre batalha, que é o que nós estamos vivendo, que é o que nós estamos enfrentando nesses dias maus. A palavra do Senhor nos traz algumas orientações que eu gostaria de compartilhar com você, e o tema da palavra nada mais é do que esperança em meio ao caos, que é o que nós estamos precisando nesse momento. Esperança é expectativa, é o ato de esperar alguma coisa. Pode também ser transformado, mudado como sinônimo de confiança. E ter esperança é acreditar que alguma coisa muito boa e desejada vai acontecer. E nós estamos vivendo momentos de caos, e caos é desordem, é confusão, e tudo aquilo que está em desequilíbrio. O caos e a esperança estão vivendo nesse momento. Mas o que precisa reinar no nosso coração é a esperança. E para falar que algo muito bom vai acontecer, nós precisamos encarar que algo muito ruim está acontecendo.
Nós estamos vendo isso, estamos assistindo isso, estamos sofrendo com isso. Não diferente de nós, o povo de Israel estava vivendo um momento muito ruim. Estavam diante de uma batalha, um período de ameaças, um período de medo. A nação poderia se tornar escrava de uma nação inimiga. E essas ameaças faziam parte porque muitos nessa batalha poderiam perder as suas vidas para preservar a vida de outras pessoas. E o que nós temos enfrentado não é diferente. Pessoas estão tendo que lidar com medo, pessoas estão perdendo a sua vida em tantos outros lugares do nosso país e também do mundo. Pessoas estão colocando a sua vida em risco para preservar a vida de muitos outros, inclusive a nossa. Médicos, enfermeiros, pesquisadores e muitas outras pessoas envolvidas nesse processo para que possamos sobreviver e vencer diante dessas adversidades. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, o verso 12, diz o seguinte para cada um de nós: alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Por mais difícil que seja para nós, precisamos nos alegrar na esperança, na expectativa de que Deus vai mudar essa realidade de que nós estamos vivendo. Por mais difícil que seja, precisamos ser pacientes nesse momento de tribulação, ser perseverantes nesse momento de tribulação. E acima de tudo, não podemos parar de orar. Devemos orar sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses 5:18. Eu gostaria de compartilhar 3 coisas que esse texto nos ensina para esse momento de caos, para esse momento de dificuldade, para esse momento de dor, momento talvez de incerteza para muitos e de certeza para outros, que a fé é certeza de que Deus vai mudar a nossa realidade em o nome de Jesus. Primeira coisa que eu encontro nesse texto, queridos, que tem a ver com a nossa realidade, com a nossa batalha, com a luta que estamos enfrentando é de que o caos, ele é real. A palavra de Deus em 1 Samuel 17:8 diz o seguinte: e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim para lutar. A adversidade, a luta, o caos, ele é real. Não há como mascarar para tentar esconder. O caos, ele é abrangente, ele está afetando todos ao nosso redor, os estados, o nosso país e o mundo todo. É real e nós precisamos entender isso. E nós precisamos cuidar para vencer essa dificuldade. Não há como abafar aquilo que está acontecendo. A mesma Bíblia que ela vai falar acerca da fé, ela vai falar a respeito da prudência, que é algo que nós devemos fazer, ser prudentes. Nós vamos falar sobre fé, vamos falar sobre o amor de Deus, vamos falar sobre os impossíveis de Deus, porque nós cremos nisso, mas ao mesmo tempo nós devemos ser prudentes, porque a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Nós temos um papel fundamental para a resolução dessa pandemia, dessa crise que está assolando a nossa vida, que está assolando a nossa cidade e o mundo todo. Falamos de fé, mas também devemos falar sobre atitudes. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, o verso 17, vai afirmar isso. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Nós devemos desenvolver, aplicar na nossa vida aquilo que tem sido colocado diante das autoridades como orientação daquilo que devemos fazer e deixar de fazer para mudar essa realidade, para mudar essa luta, para mudar esse momento de adversidade, de medo que estamos vivendo. Nós temos uma responsabilidade diante dessa realidade. Oração sem ação é ilusão. Precisamos seguir as autoridades para as orientações que essas autoridades nos trazem, para a solução, para amenizar aquilo que estamos vendo e, acima de tudo, para restaurar a realidade que estamos vivendo. 1 Samuel 17, o verso 9 vai dizer: se ele puder pelejar comigo e me ferir,
A vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Queridos, Golias, o filisteu, é a representação do momento que está diante de nós. Davi tem consigo a solução, o antídoto, o remédio para mudar e alterar todo o resultado dessa história, dessa luta e dessa batalha que eu e você estamos vivendo. Davi não fica diante daquela situação apenas olhando e observando. Ele entra para agir, ele entra ali para mudar aquela realidade, assim como eu e você devemos fazer. O que isso tem a ver? Muitos de nós estão criticando os políticos, aqueles que estão tentando ao menos mudar a realidade daquilo que estamos vivendo. Outros estão fazendo piadas acerca do momento que estamos vivendo. Outros estão abusando do momento que estamos vivendo para alterar os preços daquilo que nós devemos consumir. Criticar os políticos, criticar o país onde se originou a doença, não vai alterar a história ou a realidade que estamos vivendo. 1 Samuel 17, verso 33 a 34 vai dizer: Porém, Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão e um urso, ele tomava uma ovelha do seu rebanho, ele ia e enfrentava aquele leão e urso e os matava e livrava a ovelha das mãos dela. É isso que nós devemos fazer, queridos. É momentos de luta, é momentos de batalha, é momentos de exercer a fé com ação. Davi não se importa com a oposição que ele encontra no caminho, quando disseram a ele: você não vai conseguir vencer essa batalha, que talvez é o que muitos estão dizendo, não vai ser possível vencer essa pandemia, vai acontecer um milagre daqui 3 meses, 4 meses, para Deus tudo é possível, mas Ele quer usar a sua vida e a sua história para mudar a realidade que nós estamos vivendo. A oposição, os críticos, nós já temos demais. E Deus está convocando a sua vida para mudar a realidade que nós estamos vivendo. Neemias 4:14, ele faz um desafio a toda a sua nação, dizendo: lutem por sua vida, lutem por sua casa e lutem por sua família. Esse é o desafio que nós temos, lutar por nossas vidas, lutar por nossas casas e nossas famílias, para vencer essa pandemia, essa dificuldade que estamos vivendo. O caos é real, nós precisamos entender isso e mudar a realidade da forma como estamos vivendo, em o nome de Jesus. Uma segunda coisa que eu encontro nesse texto, para essa realidade que nós estamos vivendo, e é uma boa notícia, é uma bênção do Senhor para a nossa vida. O caos, ele é passageiro, não é eterno. Esse momento de dificuldade, ele vai passar, ele vai sumir. O verso 16 desse texto diz que chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se durante 40 dias. 40 dias de instabilidade para a honra e glória do nome dele. Vamos entender que a cura está a caminho e Deus quer usar a sua vida para ser essa vacina, para ser esse remédio, para ser essa vida saudável que queremos viver. Para isso, trabalhe, querido, para ser a cura e não a enfermidade na vida das pessoas. Vamos fazer do jeito certo, vamos orar, vamos vigiar, vamos pensar em todos e não somente em nós. Coloque o Senhor à frente das suas batalhas, seja prudente. Vamos vencer esse gigante que está no nosso caminho. E vamos derrubar, vamos eliminá-lo, o mal pela raiz, trazendo a cura e sendo a cura na vida das pessoas. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, o verso 13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma esperança, é uma certeza que o Senhor concede à minha vida e à sua vida que está nesse momento assistindo essa transmissão. Paulo, quando escreve isso, não é porque tudo na vida dele estava correndo bem, porque os versículos anteriores estavam dizendo que ele enfrentou fome, que ele foi perseguido, que ele teve momentos bons
agradáveis, momentos de prosperidade. Mesmo diante de tudo isso que ele viveu, sendo bom, sendo ruim, ele declara: tudo posso, naquele que me fortalece. Que isso seja realidade na sua vida, que isso seja realidade na sua família, que nós possamos entender que é passageiro, mesmo que seja real, o que estamos vivendo, nós precisamos entender isso, é passageiro. Entender que a cura está a caminho e Deus quer usar a sua vida para ser a cura nesse momento. Filipenses capítulo 4, o verso 6 ao 8 vai dizer: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Contemple na sua história aquilo que o Senhor já tem feito por você. Não se preocupem. Deposite a tua fé, a tua confiança no Senhor. Ele continua dizendo: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus excede todo entendimento, e essa paz que queremos compartilhar a você nessa noite. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Ocupe a tua mente com aquilo que é bom. Busque o Senhor, que é o refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero orar por você nesse momento. Você que está conectado, eu gostaria que você fechasse teus olhos. A igreja não é estrutura, a igreja são pessoas. Você que está nos assistindo é a igreja do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o qual celebramos, glorificamos, o qual somos lavados e remidos para a redenção, para a justificação, para perdão dos nossos pecados, o qual nós pregamos aqui que Ele é a cura, o qual pregamos aqui que esse momento de luta, de adversidade que estamos vivendo, ele é passageiro, ele é real, e nós temos uma participação para vencer esse momento de dor, esse momento de angústia, esse momento de perdas, esse momento de enfermidade, esse momento que tem trazido aflições à nossa vida. Aflições físicas, aflições emocionais, aflições financeiras que vai afetar o nosso país, vai afetar a nossa vida como tem afetado o mundo. Pai querido, a tua palavra diz que o nome de Jesus tem poder nos céus, na terra e debaixo de toda a terra, e nenhum nome há semelhante ao de Jesus, e é no nome dele que depositamos a nossa vida, depositamos a nossa fé e a nossa confiança, crendo que ele é a cura, que ele é a cura. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, cada pessoa que está conectada, as dificuldades que elas estão vivenciando, aquilo que elas estão assistindo e compartilhando, seja verdadeiro, seja falso, que nós possamos, Pai querido, em nome de Jesus, entender que vai passar em o nome de Jesus, que o Senhor é a cura, e o Senhor está entrando com providência, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, confio Jesus, eu preciso de
ti. Nada é impossível. Declare isso, que nada é impossível para o Senhor. Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nós cremos, Senhor, que Tu és a cura. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está guardando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que você possa ter uma noite abençoada, uma semana guardada e protegida pelo Senhor. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. E que em breve possamos estarmos todos juntos aqui para engrandecermos aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E continue durante a semana, aí mesmo na sua casa, com sua família, orando, buscando a face do Senhor. Em nome de Jesus.